Volta ao versículo 11. Vocês já ouviram isso alguma vez? Então, o que está lá no versículo 11? Eu lhes digo, aqui há algo mencionado que o cristianismo não conhece. O que é mencionado aqui? Bem, esta é a pedra. A pedra. A pedra. A pedra é o Salvador. Esta é a pedra, desprezada por vós, os construtores, e a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não há nenhum outro nome dado, apenas este nome. Que nome? Digam, que nome? O nome de Jesus. Quem é Jesus? É uma pedra. Portanto, eu vou chocar os ouvidos teológicos novamente. Nós temos um Salvador, pedra. Nos 4 evangelhos, nós tivemos o Salvador Rei, o Salvador Escravo, o Salvador Homem e o Salvador Deus. Aleluia! No 5º Evangelho, nós temos o Salvador Pedra. A nossa pedra não é apenas um rei, um escravo, um homem e Deus, mas também uma pedra. Vocês já ouviram isto alguma vez? Na sua espécie de idade, este versículo 12 foi usado tantas e tantas vezes, mas ninguém jamais prestou atenção ao versículo 11. Bem, o versículo 10 diz, voltem para o versículo 9. Se hoje somos examinados concernentes a uma boa obra feita a um homem enfermo, por que modo este homem foi curado? Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, que em o nome de Jesus Cristo o Nazareno, que vós crucificastes, e que Deus ressuscitou dentre os mortos, neste nome, este homem está parado diante de vós. São. E o versículo 11 diz, esta é a pedra. É estranho. Pedro realmente era Pedro. Ele não era um homem estudado, um homem letrado. Ele não tinha o título de PhD. Ele não tinha nenhuma educação. Esta é a pedra que foi desprezada por vós. E quem são vós? Quem sois vós? Vós, o Sinédrio, o sumo sacerdote, os construtores. Vocês são os construtores. Quem são os construtores? Vocês são os construtores. Desprezados por vocês. Esta pedra foi desprezada por vocês, os construtores. Construindo o quê? Pense um pouco. Construindo o quê? Eu digo novamente. Praticamente todos os leitores da Bíblia estão sob a influência da teologia do cristianismo. Creiam-me, eu sei disto. Este era o meu problema. Eu nasci no cristianismo. Eu fui criado lá e eu aprendi todas as coisas. Eu estava sob a influência desse cristianismo por anos. Naqueles anos, eu nunca verifiquei o versículo 11. Eu nunca verifiquei quem era a pedra e quem eram os anciãos. Não os anciãos, os construtores. E quem eram os construtores? E para que eles estavam lá? Construindo o quê?
O que estavam construindo? Construindo o quê? Eu nunca verifiquei isto, porque eu estava debaixo da influência da teologia do cristianismo. Apenas Jesus, o nome de Jesus é suficiente para a nossa salvação. Não há nenhum outro nome para nós sermos salvos. Coisas assim. Hoje de manhã, eu temo que vocês, mesmo vocês que tenham estado na restauração por 5 ou 10 anos, vocês não podem responder, ao menos que tenham estudado os estudos vida de Mateus. Os construtores de quê? Santos jovens, construtores de quê? Os construtores de quê? Construindo o quê? Qualquer um. Por favor, digam-me. Eu não vi. Alguém respondeu, a igreja. Você acha que o sumo sacerdote estava edificando a igreja? Ele não é um construtor, ele é um destruidor. Construindo a religião? Alguém respondeu, sinagoga, judaísmo e religião. Eu vou dizer não. Deus não tinha a intenção de construir uma sinagoga. Deus não tinha a intenção de construir um judaísmo ou qualquer religião. Alguém respondeu, madeira, feno e palha. Estas não são matérias de construção. Eu preciso ter comunhão com vocês desta maneira. Não apenas vocês não sabem. Eu creio que mesmo aqueles líderes do Sinédrio, nem eles sabiam. Eles não conheciam a economia de Deus. A economia de Deus. E qual é a economia de Deus? O que é a economia de Deus? A economia de Deus, sinto dizer, nós publicamos estudos vida, até agora, 11.000 mensagens. Não, 1.100 mensagens sobre os 26 livros do Novo Testamento. E nós publicamos 100 mensagens, eu creio, estudos vida de Gênesis. E também publicamos 140 mensagens, os estudos vida de Êxodo. Certo? E outras mensagens. Em todas aquelas mensagens, eu creio que deve ter mais do que 1.500 mensagens. Nós já tratamos tratamos muito sobre a economia de Deus. E nós dissemos que a economia de Deus é simplesmente edificar a sua habitação neste universo. O céu não é a habitação de Deus. O céu é apenas um lugar temporário para Deus ficar. A Bíblia nos diz que Deus não está satisfeito com o céu como um lugar para ficar. Portanto, o Novo Testamento mais o Antigo Testamento, ambos nos revelam que Deus tem uma economia. Deus tem um arranjo, como um plano. A economia, na verdade, em inglês, significa arranjo, plano, administração, para realizar algo. A economia de Deus é o plano de Deus, o arranjo de Deus, a administração de Deus para fazer algo. E este algo é simplesmente a sua habitação eterna. E o que é a sua habitação eterna?
A sua habitação eterna é simplesmente o seu mesclar com o homem, o seu mesclar com a humanidade. O céu nunca pode satisfazer Deus para ser a sua habitação, tampouco a terra. Nada a não ser o mesclar de Deus com o homem. Nada pode se qualificar para ser a habitação de Deus. No Antigo Testamento, é difícil vocês ver isto. Mas, quando vocês chegam no Novo Testamento e quando vocês leem o Evangelho de João, vocês podem ver. Primeiramente, a encarnação de Jesus era uma espécie de tabernáculo, certo? A palavra se tornou carne e tabernaculou entre nós. Esta palavra tabernáculo significa muito. Significa que esta pessoa encarnada, é o próprio mesclar de Deus com o homem. E este mesclar é o tabernáculo de Deus, para que Deus possa habitar nele, e no qual o povo de Deus pode servi-lo e ficar com ele, permanecer com ele neste tabernáculo, certo? Vocês conhecem este versículo, mas sinto dizer, eu preciso dizer novamente, não estou criticando, não estou condenando, mas eu sinto tanta pena da pobreza do cristianismo de hoje. As riquezas estão aqui em João 1,14, mas ninguém vê isto. Certo? Já lhe ensinaram alguma vez que a encarnação é o mesclar de Deus com o homem? Mesmo hoje, entre tantos dos assim chamados teólogos que escreveram livros e que têm programas na rádio me criticando, me condenando de ser herético. Pobre demais. Pobre demais. Cegueira. Bem, de qualquer maneira, neste versículo, João 1,14, vocês podem ver o mesclar, a encarnação de Deus com o homem para ser o seu tabernáculo. Então vocês continuam a partir de João capítulo 1 e vão até João 14. João 14 começa a dizer: aquele que me ama, o meu Pai o amará. E o meu Pai e eu iremos a ele para fazer o quê? Para fazer morada com ele. Isto é bastante estranho, certo? Bastante estranho, certo? O Filho e o Pai irão aos seus amantes para fazerem morada. Então, no capítulo seguinte, o capítulo 15 de João diz: habitai em mim e eu em vós. Isto significa o quê? Que vocês devem ser a minha habitação, o meu lugar de habitação. Então, eu me tornarei o vosso lugar de habitação. Habitai em mim e eu em vós. Sede a minha habitação, para que eu possa ser a vossa habitação. Sede a minha morada, para que eu possa ser a sua morada. Santos, o que é isto? Vocês já ouviram isto alguma vez no cristianismo? Não há tal pensamento nos ensinamentos tradicionais teológicos. Certo? Então, o Senhor Jesus lhes falou: vocês, as pessoas judaicas, os líderes, vocês devem ser os construtores, mas no fim, vocês fizeram o quê? Vocês derrubaram este templo, vocês derrubaram este tabernáculo, mas eu vou reconstruí-la em 3 dias. Em ressurreição, eu vou construir o que vocês derrubaram.
Então, vocês sabem, esta edificação em ressurreição, não apenas implicando o próprio Senhor Jesus Cristo, mas implica todos os seus crentes, certo? E no fim, ele e todos os seus crentes estão edificados juntos para ser o quê? Para ser a própria habitação de Deus, a qual é chamada no Novo Testamento de a casa de Deus, a qual é a igreja, certo? Agora vocês podem ver, a economia de Deus é edificar uma habitação eterna para si próprio e para o seu povo escolhido. E esta habitação é simplesmente o mesclar de si próprio com o seu povo escolhido. Este pensamento de ter Deus como a nossa habitação estava lá no Antigo Testamento já, em Deuteronômio 32 e em Salmo 19, naquelas duas passagens do Antigo Testamento. Ambos nos dizem que Deus é a nossa habitação. Deus é a nossa habitação, mas sinto dizer que é difícil nós acharmos alguma indicação de que nós, o povo de Deus, somos a habitação dele no Velho Testamento. É difícil de acharmos isto. Até que venhamos no Novo Testamento, então isto é revelado claramente para nós, de que há tal edificação, uma edificação universal, que é a habitação mútua de Deus e o seu povo escolhido. Na realidade, esta habitação é Deus sendo a nossa habitação e nós sendo a habitação dele. É maravilhoso. Esta é a habitação de Deus. É a construção de Deus. Deus tensionou usar Moisés, os reis, os profetas, todos aqueles líderes judeus para construírem esta habitação. Eles deveriam edificar, construir a habitação universal de Deus. Vós, os construtores. Bem, no capítulo 3, Pedro apresentou aquele que cura como o servo de Deus. Maravilhoso. Como o santo, o justo e especialmente é tão maravilhoso como o autor da vida. Porque ele é o autor da vida. Toda vez que nós o invocamos, toda vez que o invocamos, tempos de refrigério estão aí. Então, ele é o profeta para nos falar a todo tempo a respeito de Deus. E ele é a semente na qual todos nós fomos abençoados. É maravilhoso. Tudo isto é para nós. É maravilhoso. Mas, no capítulo 3, vocês não podem achar nenhuma indicação de que este que cura é tanto assim pela economia de Deus, pelo propósito de Deus, pela edificação de Deus. Vocês não podem achar isto. Até que houve uma oportunidade oferecida a Pedro. E Pedro tomou esta oportunidade e foi adiante para apresentar algo mais, para mostrar que este que cura, eu lhes digo, é o quê? É uma pedra. É uma pedra para a construção, a edificação de Deus. Uma pedra para a edificação de Deus. Deus veio na encarnação para ser uma pedra para a edificação da sua habitação universal. Mas os líderes judeus, os quais deveriam ser os construtores. Mesmo Pedro aqui os considerou como os construtores. Esta pedra foi desprezada por vocês, os construtores,
Vocês, os construtores, desprezaram esta pedra. Mas ouçam, mas Deus o fez a pedra angular. Quanto mais vocês rejeitam, mais Deus vai usá-lo. Primeiramente, ele era uma pedra no sentido geral, mas agora, após a sua rejeição, em ressurreição, Deus o fez a pedra angular. Ele era apenas uma pedra comum, mas vocês o rejeitaram, matando-o. Então Deus o honrou, ressuscitando-o, e o fez uma pedra especial, uma pedra de canto. Vocês sabem, qualquer material de construção construído no canto se torna bastante proeminente. Se vocês saírem do prédio e forem para a rua Esters, a primeira coisa que vocês veem é o canto. O canto é a parte mais impressionante. É bastante crucial, certo? Junta, une, combina as duas paredes dos lados juntos. Este é o canto, e a pedra angular da habitação de Deus é este. Certamente, eu creio que Pedro não entendia tudo isto, mas ele experimentou tudo isto. Vocês se lembram da sua história? Quando ele foi levado para o Senhor Jesus em João capítulo 1, como Simão, o Senhor Jesus imediatamente disse: Simão, você é uma pedra. Vocês se lembram disto? E uma pedra significa o quê? Cefas. Cefas é Pedro. Uma pedra. Você é uma pedra. Bem, esta foi a primeira vez. E daí, na segunda vez, em Cesareia de Filipe, e ele perguntou aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Daí Pedro tomou a liderança para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor Jesus disse o quê? O Senhor disse: eu vou edificar a minha igreja sobre esta rocha. Certo? E aqui, vocês têm que ler cuidadosamente. Ao dizer isto, o Senhor mostrou o novo nome de Pedro novamente. Pedro, isto é, você é uma pedra, e eu vou edificar a minha igreja sobre esta rocha com todas as outras pedras. Claro que Pedro ficou profundamente impressionado, mas eu não creio que ele tenha entendido naquele momento. Mas depois, vocês veem, depois do respirar, do soprar do Espírito que dá vida para dentro deles, e depois do soprar violento do vento, do Espírito econômico sobre ele, então ele teve o Espírito por dentro, o Espírito essencial, e sobre ele o Espírito econômico. Ele se tornou um homem do Espírito. É claro, certamente ele entendia. Daí ele se lembrou: agora eu entendo. A primeira vez que eu fui para ele, ele me deu um novo nome. Pedro, uma pedra. Daí, na segunda vez, ele também me chamou de Pedro, e ele me disse que ele edificaria a sua igreja sobre uma pedra. Então ele entendeu. Daí, eu lhes digo aqui em Atos, ele apresentou esta pessoa como uma pedra. Então, mais tarde, quando ele se tornou mais idoso, ele escreveu a sua primeira epístola. Em 1 Pedro capítulo 2, ele nos diz que o Senhor é a pedra viva, e nós todos nos chegamos a ele sendo pedras vivas para edificar uma casa espiritual. Pedro ficou bastante impressionado, e ele sabia que este que cura não é apenas o servo de Deus, o santo, o justo, o autor da vida, o profeta, a própria semente na qual toda a terra é abençoada. Ele também o conhecia
como um item a mais. E este item a mais foi perdido totalmente no cristianismo. Eu não creio que o cristianismo tenha ensinado alguma vez para as pessoas de que Jesus Cristo é uma pedra. Uma pedra para edificação. Não apenas um servo, não apenas o santo, o justo, qualificado para ser o nosso Salvador, não apenas o autor da vida, o profeta falando por Deus, não apenas a semente para nos abençoar, mas também uma pedra. Certo? Uma pedra para a edificação de Deus. Aleluia. Todos nós temos que ver isto. Contudo, ouçam. Esta pedra é o próprio no qual nós podemos ser salvos. Portanto, eu digo que este é um Salvador pedra. Um Salvador pedra. Aleluia. Ele é um Salvador pedra e não um Salvador barro. Não um Salvador como um monte de areia. Ele é um Salvador pedra. Tão forte, tão confiante, nós podemos confiar nele. E esta pedra é uma rocha. E esta pedra é uma pedra fundamental. É uma pedra de ângulo, uma pedra angular. Em Zacarias, se nos diz que esta pedra é uma pedra de topo, a rocha na qual a edificação de Deus é edificada. E a pedra angular, a pedra de fundamento e a pedra de topo. Qualquer pedra, toda pedra. Nós somos Ele e Ele é nós. A construção inteira de Deus é Cristo. Vocês me entendem? Então, os meus bons amigos, todos vão dizer, oh, Witness Lee veio do Oriente, ele é oriental, ele está ensinando o panteísmo. Ele faz de todas as coisas Deus. Ele faz da pedra de topo Cristo, da pedra de fundamento Cristo, a pedra angular Cristo, e todas as pedras Cristo, todas as coisas Cristo. Panteísmo. Ele é panteísta. Quão lamentável é isto, santos. Sim, eu preguei muito, dizendo para as pessoas que Cristo é o nosso alimento, Cristo é o nosso ar, Cristo é a nossa água, Cristo é a nossa luz, Cristo é a nossa porta, Cristo é a nossa roupa. Sim, eu preguei isto. Daí eles dizem, panteísta, oriental. Eu lhes digo, o ensinamento deles é infernal, é do inferno. Vocês não pensam assim? Não é aquilo infernal? Anular a qualificação do nosso Salvador. Não é o nosso Salvador qualificado para ser o nosso alimento, para ser a nossa bebida, para ser a nossa roupa, para ser a nossa casa, para ser a nossa porta, para ser a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra de topo e toda a pedra na edificação de Deus. É claro que ele é qualificado, mas pobre cristianismo, eles têm anulado todas as qualificações, ensinando heresias como verdades, tolice, falsidade, coisas infernais. Não pensem que eu estou sendo demais. Eu preciso repreendê-los. Sim, eu vim da China, eu sou oriental, mas eu não sou panteísta. Eu estou falando a verdade na plenitude. Eu tenho um encargo. O Senhor tem mostrado algo para mim. Ninguém pode negar isto. Eu estou falando a verdade. Cristo é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Aleluia. E nós somos a plenitude desta pessoa, que é tudo em todos.
Que maravilha! Que coisa maravilhosa de que nós somos a sua plenitude para expressá-lo. Aleluia. Amém. É neste nome de tal ser maravilhoso de que nós somos salvos. É por isso que este nome é poderoso, porque ele é tão maravilhoso, tão todo inclusivo. Certo? Santos, o que vocês dirão? Deixe-me conferir com vocês. Santos jovens, em que nome vocês foram salvos? No nome de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Muito bom. Vocês devem dizer, irmão Lee, em suma, ele é o todo inclusivo. Se você quiser que eu lhes diga todos os detalhes, você tem que ficar comigo por 30 dias. Daí eu preciso lhes dizer, Cristo é Deus, Cristo é o homem, Cristo é o Pai, Cristo é o Filho, Cristo é o Espírito, Cristo é a rocha, Cristo é a fundação, Cristo é a pedra angular, a pedra de topo, toda a parte da edificação. Cristo é o meu alimento, Cristo é a minha roupa, Cristo é a minha bebida, Cristo é a minha vida, e Cristo é a minha força, Cristo é a minha habilidade, Cristo é a minha função, e Cristo é o meu andar, e Cristo é o meu viver, e Cristo é o meu falar, e Cristo é o meu respirar, e Cristo é o meu ver, e Cristo é o meu ouvir, e Cristo, 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 Cristo. Vocês podem acabar de dizer o que Cristo é? É impossível. Desde 1961, eu escrevi um bom número de hinos. Um dos hinos nos diz que Cristo é tudo. Aquele hino tem muitas estrofes, dizendo que Cristo é isto e aquilo, Cristo é isto e aquilo. É isto o panteísmo? Terrível. É terrível o cristianismo, a tradição. Eles dizem, não usem novos termos. Nas escolas teológicas deles, eles ensinam aos alunos, não inventem novos termos. Vocês devem usar apenas os termos que têm sido usados pelos patriarcas da igreja, pelos conselhos, pelos ensinamentos tradicionais. Vocês não devem inventar nenhum novo nome, novo termo. Isto é infernal, restringir as pessoas. Eu certamente quebrei esta regra. Eu inventei muitos termos novos. Vocês se lembram? Todos os termos que eu inventei? Orar lendo. É uma nova palavra. Certo? Estudo vida. Certo? Respirar, respirar, respirar. Na verdade, esta não é minha invenção, mas do A.B. Simpson. Bem, parece que eu estou contando piadas, mas eu quero que vocês saibam, não tenham nenhuma confiança no cristianismo. Não tenham nenhuma confiança na teologia tradicional. Isto apenas vai lhes restringir. Isto vai desencaminhá-los. Mas, de qualquer maneira, aleluia, o nosso Cristo, ao menos, tem um outro aspecto. O aspecto de ser uma pedra. Aleluia. Aleluia. Amados santos, por esta pedra. Vocês vão voltar para estudar a pedra? Não pensem que eu concluí a minha mensagem. Não estou. Não acabei ainda. Não tenho tempo para acabar. Esta pedra não é apenas para a edificação de Deus, é também
uma pedra de tropeço. Tantas pessoas do cristianismo tropeçaram. Isaías nos diz que ele é a pedra de tropeço. E Daniel 2 nos diz o quê? Que ele é a pedra esmagadora. Ele esmagará todas as nações em pó. Ele é uma pedra. Aleluia! Ele é uma pedra. Mas para Deus, ele é uma pedra de construção. E para você e para mim? Para você e para mim, é ele uma pedra de tropeço, uma pedra esmagadora? Que tipo de pedra é ele para você? Aleluia! A pedra de propagação. Uma outra nova invenção. Mais um novo termo teológico. A pedra de propagação. Então, ele se torna a pedra de edificação para você e para mim. Ele nos propaga, agora ele nos edifica. Ele não é apenas o construtor, ele é também, ouçam, o material. Vocês entenderam? Verdade? Entenderam? Estão certos? Vocês entenderam a mensagem? Muito bom. Já que vocês entenderam, eu não me importo com este bosquejo. Eu vou parar aqui. Muito bom. Vocês entenderam. O que vocês entenderam? Primeiramente, sim, um Salvador pedra. Em segundo lugar, a economia de Deus para edificar a sua habitação eterna. E depois, a pedra de tropeço e a pedra esmagadora. E por último, para você e para mim, uma pedra de propagação e uma pedra de edificação. Bem, A, B, C, D, E, certo? Agora, F. Vocês são F, certo? A sexta sessão. Agora é a sua vez. Ah, uma vez muito boa. A vez da pedra. O Salvador pedra.